Segundo Samuel, capítulo 12. Aumente um pouquinho para mim, irmão, para o microfone, por favor. Segundo Samuel, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 13. Segundo Samuel 12, versículo 13. Se você perceber que a pessoa do teu lado está com dificuldade para encontrar, ajude aí ele, ajude ela, né? Se estiver sem Bíblia, chama para ler junto com você aí. Versículo 13 diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este efeito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou a Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque dizia: Eis que sendo a criança ainda viva lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe daremos ou lhe diremos que a criança é morta? Por que mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e o adorou. Então veio à sua casa, pediu pão, e lhe deram pão e comeu. E disseram-lhe os seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste, chorastes. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: Vivendo ainda a criança, eu jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou. Todos digam amém. Só até aqui, vamos orar? Senhor, fala conosco nesta noite, através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo. Tira agora, Senhor, todo impedimento, toda barreira, toda distração, tudo que impeça de sermos ministrados nesta noite. Usa a minha vida, abençoa quem assiste, quem agora está acompanhando essa transmissão. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém, queridos? Eu tenho falado já há alguns dias acerca de Davi, e um dos temas que eu mais falei, se a gente for fazer uma retrospectiva dos temas que eu mais abordei, desde quando começou essa pandemia, que foi lá no final do mês de março, lá para o dia 20 de março, o tema que eu mais abordei aqui na igreja foi o tema recomeçar. Recomeçar. Então, se você pegar as minhas pregações que estão lá no YouTube, lá tem milhares de pregações. Milhares mesmo, literalmente. Se você for lá e buscar as pregações de março para cá, foram mais de 100 cultos. Já deve estar aí lá para os 120 cultos. Eu falei bastante sobre recomeçar. E não por acaso. O momento que nós estamos vivendo é um momento de recomeço.
Percebe que a gente está usando máscara, por exemplo. E se tornou normal. Agora você sai de casa, você lembra. A máscara. Você vai na padaria, usa máscara. Vem para a igreja, usa máscara. Né? Então percebe que nós estamos vivendo um recomeço. Percebe que algumas famílias, elas estão recomeçando no sentido de um laço, né? Porque parece que aquela correria que nós vivíamos simplesmente puxou o freio de mão de um dia para o outro. Começamos a conviver mais em casa, com as pessoas de casa. A minha esposa, por exemplo, ela desde março está em casa, trabalhando de casa, fazendo home office. Então percebe que nós estamos recomeçando. Algumas empresas tiveram que recomeçar. Alguns comércios tiveram que se reinventar. Agora fazendo delivery, agora fazendo entregas e por aí vai. A igreja teve que se reinventar. Culto, transmissão, fazendo culto ao vivo aqui pelo celular. Nós tivemos cultos aqui com 3, 4 pessoas aqui dentro e eu conversando com o celular, ministrando aqui como se tivesse uma multidão aqui dentro. Ou seja, nós tivemos que recomeçar. E recomeçar não é fácil. Recomeçar não é fácil. Recomeçar um relacionamento não é fácil. Um relacionamento que se desfez, depois tem que recomeçar, é difícil. E se tentar recomeçar com uma outra pessoa, também é difícil. Todo recomeço exige muito de nós. A história que eu tenho aqui para vocês, para falar hoje, é um texto que eu estou falando dele desde domingo, né? Domingo, ontem, na terça eu falei sobre isso. Nós falamos da queda de Davi, do seu pecado, e a maneira que Deus foi misericordioso com ele. Deus foi bom com ele. Porque Deus poderia simplesmente acabar com Davi. Davi errou. Mas Deus foi e deu para Davi uma nova oportunidade para ele recomeçar. Posso ouvir amém, queridos? Imagina se Deus não desse para a gente uma nova oportunidade. Imagina se Deus desistisse de nós naquela vez que nós falamos, eu nunca mais vou fazer isso, e daqui a pouco a gente fez de novo. Imagina se Deus desistisse de nós. Então Deus não chega para Davi e fala assim: Davi, você é minha frustração, você me decepcionou. Por que Deus não fez isso com Davi? Porque Deus não cria expectativas no homem. Se você criar expectativas em mim, você vai se decepcionar, por mais que eu queira te agradar. Se você colocar expectativas no outro, ou até em você mesmo, você vai se frustrar. Deus não cria expectativas de perfeição em mim e em você, até porque Deus conhece eu e você, nossos limites, até o desejo de acertar, e às vezes a gente não consegue acertar. Deus conhece o nosso coração. E aqui não é um lugar de gente que não erra, aqui é um lugar de gente que erra, irmãos. Quem entendeu, diga amém. É isso. Então Deus, Ele usa um profeta para falar com Davi. Eu quero falar um pouco disso. Um profeta chamado Natan. Porque Davi, quando ele comete o erro, quando ele cai, comete um adultério com Betseba, e ele planeja a morte do rapaz, né? Lembra daquela deputada Flor de Lis? Um negócio meio macabro desse. Ele planeja também. Ele arma um jeito para que ele morresse. E ele morre. Urias morre. E quando ele morre, Davi disse: agora não tem problema eu ficar com ela. Só que Deus viu tudo. E Deus levanta Natan para falar com Davi. E Natan chega para Davi, que Natan era o profeta. Ele chega para Davi e fala assim: Davi, eu queria conversar com você. Eu tenho uma palavra de Deus para você, Davi. Davi, sério? Sério? Tem algo muito sério de Deus para falar contigo. Então conta. Antes de eu te falar o que é de Deus, Davi, posso te contar uma história? Davi pode. Davi, tinha um homem. Isso aqui está no capítulo 12 mesmo. Estou só resumindo.
Natan fala assim: Davi, tinha um homem que morava numa cidadezinha bem simples, bem pobre. E esse homem, ele era pobre. E ele tinha uma ovelhinha, que nasceu ali na casa dele. E aquela ovelhinha cresceu com os filhos dele. E aquela ovelhinha ele cuidava como se fosse um filho, como se fosse um próprio filho dele. Só que naquela mesma cidade tinha um homem muito rico, muito rico. E esse homem tinha um grande pasto, muitos animais. E ele recebeu um viajante na sua casa, Davi. E sabe o que ele fez? Ele fez um jantar para o viajante. E ao invés de ele pegar um animal do seu rebanho, você não sabe o que ele fez, Davi. Ele foi lá na casa daquele pobrezinho, pegou a ovelhinha que ele tinha, que ele cuidava que nem um filho, que ele colocava comida na boca dela, e matou para servir o seu amigo viajante. Davi pulou alto, irmãos. E Davi falou: quem é esse covarde? Quem é esse que fez essa coisa terrível? Me diga quem é, porque ele vai morrer. Não é justo o que ele fez. E Natan fala assim: Davi, foi você que fez isso, quando você errou, e Deus viu o teu erro. E Davi, irmãos, sabe o que significa a palavra constrangimento? Quem já passou alguma vergonha na vida? Quem já passou uma vergonha? Davi passou a maior vergonha da vida dele, porque ele achava que era uma história de alguém, mas era ele que tinha feito isso, quando ele pegou a mulher de Urias. E Natan falou: Deus viu, Deus está te perdoando, mas essa criança que está no ventre dela, essa criança não vai sobreviver, porque todo erro gera uma consequência. Repita comigo: todo erro, mais alto, diga: todo erro gera uma consequência. Queridos, Deus perdoa, Deus esquece, Deus cura. Posso ouvir amém? Deus restaura. Deus pode transformar até uma dor em remédio, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Mas consequências, elas existem. E Davi viu aquela criança nascer. E aquela criança vive 7 dias e ela morre. E aqui começa o drama da história. Como recomeçar depois disso? Eu tenho ministrado nesses dias de pandemia para pessoas que perderam tudo. Eu tenho pregado para pessoas que perderam um parente numa pandemia como essa. Eu tenho ministrado para pessoas que perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu um amigo, perdeu alguém que amava muito. E como recomeçar depois de tudo isso? E o texto aqui que eu li para vocês é um texto que vai nos ensinar como recomeçar, queridos. Posso ouvir amém? Amém. E a primeira coisa que Davi fez, quando ele ouviu aquelas palavras de Natan, Davi não disse: peraí que eu posso explicar. Não. Davi não chegou e falou assim: peraí, Natan, não foi bem assim, não é bem assim, eu vou tentar explicar para você. Davi: não, eu entendi, Natan, eu assumo a responsabilidade. Não é culpa de Deus, não é culpa do diabo, não é culpa da mulher, não é culpa do outro, a culpa é minha. Se você quer recomeçar algo na tua vida, primeira lição: se você quer recomeçar, assuma a responsabilidade, assuma aquilo que você fez, ou de certo ou de errado, e a cura começará a acontecer na tua vida. É por isso nessa noite que nós vamos recomeçar, porque nós estamos entendendo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Se arrependa hoje, e o Senhor pode trazer cura, restauração e libertação para a tua vida. Você pode aplaudir e exaltar a Deus nessa noite. Aleluia. A criança fica enferma, e foram 7 dias que ela ficou enferma, e foram 7 dias que Davi orou. Quem entendeu? Diga amém. Davi se trancou no quarto, e foram 7 dias que ele não comeu nada. Foram 7 dias que ele não bebeu nada. Foram 7 dias que ele não tomou banho, não trocou de roupa,
Foram 7 dias que ele ficou de joelho dizendo: Senhor, tenha misericórdia, Senhor. E ele buscou por aquela criança. E chorou. Já aconteceu isso com você? De você orar, chorar. Ele ficou assim, orando, chorando. Deus, tem misericórdia. O interessante, irmãos, é que o quadro não muda. Ele ora e o quadro permaneceu igual, até que a criança faleceu. E aqui tem uma lição também. Nem tudo que nós oramos, Deus vai responder como nós queremos. Quem entendeu? Diga amém. Isso é maturidade. Diga para quem estiver perto de você. Diga assim: nem tudo. Não, mais alto. Diga: nem tudo que nós oramos, Deus vai responder como nós gostaríamos. Pastor, então quer dizer que se eu orar para Deus curar, Ele pode curar? Pode. Como Ele também pode não curar. Durante essa pandemia que nós passamos, eu nunca orei por tantas pessoas como foi esse período, como tem sido esse período. E glória a Deus que muitos foram curados. Meu irmão foi curado, meu irmão ressuscitou. Mas e os outros, pastor? Será que teve alguém que teve sinos? Eu fui em velórios também. Porque nem tudo aquilo que nós oramos, Deus responde do jeito que nós gostaríamos. Aquela criança, Deus tinha um propósito. É isso que eu entendo. Porque Deus poderia curar essa criança. Pastor, mas Deus é castigador, queridos. Nós não podemos compreender Deus como um ser castigador, porque não faria sentido também, porque Deus é amor. O que eu entendo é que essa criança tinha um propósito de Deus, e esse propósito Deus cumpriu através dessa criança. Qual foi o propósito? Deus curou Davi. Naquele momento Deus restaurou Davi. Pode ser que hoje você esteja chorando por algo que você perdeu, por algo que você orou e não deu certo. Deus tem um propósito na tua vida. Haverá cura na tua vida, haverá um tempo de restauração, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ele fica buscando, ele ora 7 dias direto, até que ele estava na sua casa. Ele começou a ouvir um cochichar, irmãos, porque a criança tinha morrido. E os servos que estavam ali perto, vendo a cena, daí ficou aquele negócio: mas como que a gente vai dar notícia para ele? E agora? Quem vai entrar para falar para ele? Irmãos, não tem notícia pior para dar do que uma notícia dessa. Não é verdade? Quem concorda, diga amém. Você não sabe como que fala. E ninguém sabia como falar para Davi. Davi percebeu.